Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia, dando continuidade ao nosso assunto aqui, que é o crime como fato social. Hoje vamos abordar o tema das escolas criminológicas, beleza? Vou jogar aqui no material para vocês, vocês já sabem o que é que tem que fazer quando chega nessa página, né? E vamos falar das escolas criminológicas. Eu trouxe aqui um breve resumo, falar de alguns autores, os principais, na verdade. A gente vai falar um pouquinho deles, trazer algumas características para poder fazer com que você consiga diferenciar a escola clássica e a escola positivista, beleza? São as duas mais importantes. Não adianta eu te encher de conteúdo aqui. É aquela pegada que eu sempre falo para vocês, né? Não fiquem presos somente à aula aqui, à videoaula. É videoaula, é PDF, né? Um PDF a gente faz um pouco mais completo, existem outras informações importantes também, mas que não precisam ser abordadas em aula, em videoaula. Existem questões, flashcards, então pegue o material completo para você ficar ciente de tudo. Assim como quando a gente estuda o direito, né? Não fiquem presos somente à videoaula, vá também para a letra de lei, tem muita informação lá que vocês precisam saber. Beleza? Então, escolas criminológicas, vou tratar das principais. O que seria escola criminológica? São agrupamentos de ideias de estudiosos sobre o crime e o criminoso em determinados períodos históricos. Preste muita atenção para eu poder identificar de qual escola eu estou falando. Muitas das vezes, só pelo período histórico citado na questão, dá para você conseguir matar. Beleza? Período histórico. O estudo dessas escolas é importante para quê? Para entender e analisar os demais ramos do direito, inclusive o que? A criminologia, como um todo, pois vários institutos do ordenamento jurídico têm características de diferentes linhas de raciocínio. Dois pensamentos aqui totalmente opostos que a gente vai precisar entender e saber diferenciar. Quando eu falo de escola clássica, se liga só, ela surgiu na Europa durante o século XIX. Na verdade, aqui foi no final do século XIX, né? Foi entre século XVIII e XIX. Aqui foi entre o século, vou colocar em número mesmo, 18 para o final do 19. Era considerado como uma fase o quê? Pré-científica, fase pré-científica no período do iluminismo. Saca só, lembra que eu falei que só pelo período em si tu vai conseguir matar? Ó, foi durante o quê? Final do século XIX e XVIII. Era considerado uma fase pré-científica em que período? No período do iluminismo. Falou de iluminismo, lembra? Escola clássica. A gente até falou um pouquinho na última aula sobre as escolas, né? Trouxe aquela tabelinha como um resumo para vocês. Beleza? O que mais? A punição do criminoso é baseada em quê? No seu livre arbítrio. Lembra que eu trouxe lá na tabelinha livre arbítrio. Aqui o cara é, fez porque quis, né? Ele escolheu praticar o mal. Aqui ele escolheu praticar o mal. Beleza? São escolhas e lembra, o criminoso é equiparado à figura bíblica de que do pecador, né? Ele é o pecador. Lembra sempre das palavras-chave: livre arbítrio. Ele podia escolher e escolheu o caminho do mal. O que mais? Existe a separação, né, depois do iluminismo, entre Estado e Igreja. Existe também a individualização da pena. Aqui eles começaram a falar sobre pena, aqui começaram a querer regular, trazer leis, trazer normas que trouxessem penas, trouxessem punições também por determinadas condutas, beleza? Então, existe sim a individualização das penas. Aqui ele busca fundamentar, fundamentar penas. Que mais? Delimitar.
legitimar e assim trazer a tal da individualização da pena. O que mais? Fim das penas cruéis e degradantes. Né? No período em que a escola clássica surgiu, existiam penas cruéis e degradantes. Então, o que é que ela trouxe? Beleza, tem que existir a pena? Tem. Tem que ser punido? Tem. Vamos trazer normas e leis que definam quais serão essas penas. Concorda comigo que eu já estou indo para o ramo do direito penal? O direito penal é que vai ficar responsável por executar as penas, por trazer os crimes, trazer penas, penas de reclusão, pena de detenção. Já tá podendo entender aí de onde é que surgiu o direito penal? Da escola clássica. Então, eu trago o fim das penas cruéis e degradantes, mas tem que ter pena, desde que elas sejam o quê? Humanas. O que mais? Racional, né? Beleza? E o que? Pena com caráter de retribuição. Pena com caráter de retribuição. E essa pena com caráter de retribuição tem que ser o quê? Tem que ser uma pena útil, tem que ser uma pena justa, tem que ser uma pena proporcional. Mas é simplesmente com um caráter de retribuição. Ah, tu fez, tu vai ser retribuído. Tu cometeu esse crime, pois tu vai ter uma pena. Beleza? Com um caráter de retribuição. É a escola clássica. Quando eu falo de escola clássica, eu tenho que. Você, que é meu aluno, tem que decorar o nome desses três camaradas aqui. São os principais. Presta atenção, existem vários. Beleza? Existem vários. Você pode fazer questões aí e se deparar com um nome ou outro. O que é que eu te aconselho? Pesquisa sobre ele. Beleza? Vai que seja cobrado. Eu vou te ajudar aqui a acertar questões. Eu não quero te formar em criminologia. Eu quero fazer você acertar questões de concurso. Então, na maioria das vezes, quando é cobrado este conteúdo, quando cobram os principais expoentes da criminologia, quando se trata de escola clássica, você tem que aprender esses três aqui, pelo menos. César Bonesana, Francesco Carrara e o Giovanni Carmignani. Sempre que falar de escola clássica, lembre, pelo menos, destes três. É o tal da vacina, né? B, C, G. B de Bonesana, C de Carrara e G de Giovanni Carmignani. Beleza? Lembra, César Bonesana também era chamado de Marquês de Beccaria. Beleza? Deixa eu mudar a tinta aqui. Se cobrar este danado desse nome, é a mesma coisa. É o tal do César Bonesana. Decora os três. É a tal da BCG. Falando do César Bonesana. Lembra, Marquês de Beccaria é o mesmo. O que é que eu preciso saber de início? A sua principal obra. Por quê? Porque as bancas costumam cobrar isso aqui. Então, se tiver a obra principal, eu vou citar para vocês. E a obra do Marquês, fazer um resumozinho aqui bacaninha, é dos delitos e das penas. Dos delitos e das penas. É de 1764. 1764. Se tua banca cobrar o nome da obra, dos delitos e das penas, quem é o autor, o expoente dessa obra aqui, e citar, você já sabe, Marquês de Beccaria ou César Bonesana. Beleza? Obra dos delitos e das penas. Inclusive é muito boa e dar uma lida. Eu gostei. Quando eu li faz um tempinho, mas eu gostei. O indivíduo, para ele, o indivíduo, indivíduo, o indivíduo, ele escolhe não obedecer às leis, beleza? Não tem o livre-arbítrio? Tem. Então ele escolhe não, ele escolhe não obedecer às leis.
Só que aí ele traz que o Estado mais o Estado não poderia escolher tratamentos desumanos. Não pode escolher tratamentos desumanos. Então, peraí. O indivíduo ele tem um livre-arbítrio. Ele escolheu praticar o mal. Ele é o pecador. Ele escolheu. Ele podia ir para o lado bom e foi para o lado mal. Beleza? Mas o Estado ele não pode chegar e largar-lhe uma pena desumana, desproporcional, injusta. Beleza? Então ele defendia essa situação que eu falei para vocês no início. A pena ela tem que ser justa, ela tem que ser proporcional. Então ele escolheu ir para o lado ruim, escolheu. Então ele vai ser punido, desde que de forma justa e não desumana. Beleza? O que mais? Ele trata ele defendia que a lei tem que ser criada, tem que existir uma lei que vai definir quais são os crimes, só que ela deve ser simples e objetiva. Então tem que ter sim uma lei, mas ela tem que ser simples e objetiva. Tem que ter uma lei simples e objetiva. E as penas devem constar nas leis, né? Se eu, César Bonesana, estou defendendo que tem que existir uma lei, tem que existir uma norma, a qual defina lá, né? Hoje, se tu entrar no Código Penal, tem lá o crime de homicídio, o crime de latrocínio, o crime de feminicídio, crime de roubo, de furto, né? Não tem. Se tu entrar na lei de crimes hediondos, não tem lá também o rol de crimes? Então, peraí. Eu tenho que ter uma lei que vá definir quais são os crimes. Esta pena do crime, a pena do crime tem que estar na lei. Então, tem que ter a pena do crime e a pena ainda tem que ser humana, tem que ser justa. Beleza? É o nosso direito penal hoje. Tranquilo? Então, as penas devem constar nas leis, devem constar nas leis. O que mais? Não admitia o testemunho da mulher. Para ele, pouco importava o testemunho da mulher. Não se admitia o opa, unho da mulher. Então, para ele, pouco importava o testemunho da mulher, assim como o depoimento do acusado. Não se importava com o depoimento do acusado. Então, para ele, seria basicamente o quê? Eu quero que tenha pena, eu quero que essas penas estejam expostas na lei, essas penas têm que ser humanas. Mas, foda-se, né? Foda-se o testemunho da mulher, tô nem aí. Também, o depoimento do acusado, não quero saber, tu não escolheu, tu vai ter tua pena. A pena vai estar na lei, vai ser justa e proporcional. Mas eu não tô nem aí pra tu. Seria basicamente isso. Beleza? O que mais? Ele defendia provas robustas para acusar não, para condenar alguém. Eu não quero saber do depoimento do acusado, mas para eu poder condenar alguém, eu tenho que ter provas cabíveis, provas robustas que realmente ele cometeu o crime e precisa
desta punição. Essas são as informações pertinentes a Cesare Bonezana quando se trata da escola clássica. E quando a gente fala do tal do Francisco Carrara. Francisco Carrara, a obra dele, ele também é um dos principais expoentes da escola clássica, tal. E a obra dele é o tal do programa, cadê a caneta vermelha? Programa do Direito Criminal. Programa do Direito Criminal. É de 1859. 1859. O crime para ele não é. Cadê a canetinha? O crime não é um ente de fato. O que seria um ente de fato? Um comportamento em si. Para ele, o crime não é um ente de fato. O que seria um ente de fato? Um comportamento. Não seria um comportamento que eu tenho que estudar. Para ele, o crime. Cadê a caneta? É um ente jurídico. O crime não é um ente de fato, mas sim um ente jurídico. Um ente jurídico. Que aqui eu vou ter leis para. Cadê a cozinha de novo? Leis, normas. Né? Para quê? Para processar. Porque é um ente jurídico. Eu vou processar, eu vou punir e não me importar com o comportamento, porque não é um ente de fato. Não tô nem aí para o comportamento, estudar o comportamento dele em si. Eu quero processar, eu quero punir, eu quero julgar, eu quero legislar, trazer crimes dentro da lei para poder punir. Para ele, o crime só existe porque tem uma lei, uma norma tornando tal conduta criminosa. Beleza? Eu não estou defendendo a criação de lei, eu não estou defendendo a criação de crimes e penas dentro da lei. Então, é simples. O crime só existe. Vou colocar até para vocês aqui. O crime só existe porque tem uma lei. Porque tem uma lei. Existe uma lei tornando tal conduta criminosa. Tornando a conduta criminosa. Só vai ser lei porque tá lá na lei dizendo que se fizer isso é crime. Beleza? E, mais uma vez, a pena para ele é uma retribuição jurídica. Então, essa situação de defender a pena como uma retribuição foi Francisco Carrara que trouxe esse termo. A pena é uma retribuição. Retribuição. É uma troca, né? Tu comete o crime e tu vai ter tua pena. Seria basicamente isso. Beleza? Escola Clássica, César Bonezana e agora Francisco Carrara. Vamos pro último, é o tal do Giovanni Carmignani. Giovanni Carmignani. Vamos lá. Em relação a ele, eu não vou trazer nenhuma obra, tá? Mas o que é que você precisa anotar aí? Cadê a quinta? Ele foi um jurista italiano. Beleza? Ele foi um jurista italiano. Aqui, a preocupação dele, ele era preocupado. A preocupação dele era em fundamentar
o quê? O direito de castigar. Meu aluno, perceba que quando a gente fala de escola clássica, aqui na maioria das vezes o pensamento é o quê? Criar as leis, mas para quê? De forma objetiva em si, punir, castigar. Vou castigar você de forma de retribuir, né? Retribuir pelo que você fez. Você cometeu o crime, você vai ter uma retribuição, você vai ser punido, você vai ser castigado, desde que de forma humana, justa, proporcional, mas tu vai ser punido. Então a ideia da escola clássica é punir. Então ele tá preocupado aqui em fundamentar o quê? O direito de castigar. O direito de punir se fundamenta na necessidade de manter a paz social. Para ele, punir ou castigar significa dizer que eu vou manter o quê? A paz social. Beleza? Eu vou manter a paz social. A principal função da pena aqui é evitar delitos futuros. Principal função da pena para Giovanni Carmignani, função da pena é fazer o quê? Evitar delitos futuros. Beleza? Quando tu tá em casa, que tu tá ali, molecão, vamos relembrar aqui. Relembrar e viver, né? Tu tá em casa, começa a aprontar. Tu faz alguma coisa que deixou o pai ou a mãe puto da vida ali, né? O que era que acontecia na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes? Chinela ou castigo, né? Peia. Peia ou castigo. Aí, o que é que acontece? Acontece. O que é que acontece na maioria das vezes? Vral, isso aqui é para você aprender que isso aqui é errado e para quê? Para tu não fazer mais. Pô, isso aqui é pra quê? Pra tu não fazer mais. Bom, eu pelo menos, na minha situação, não sei você, na minha situação eu apanhei, não mudou em nada. Só mudou depois de grande, né? Acontece isso quase sempre. Acontece. Não acontece? Também. Beleza? Mas o que é que acontece? O que é comum a gente ver? Um criminoso sendo preso, ele passa o tempo ali de processo e tal, isso e aquilo, depois que é solto, o que é que ele faz de novo? Volta a cometer seus crimes, seus delitos. Até na saidinha, né? O que é que acontece na saidinha de Natal aí, saidinha de final de ano? Os caras cometendo crime. Então não aprendeu. Para ele, a função da pena é o quê? Evitar delitos futuros. Lembra da peia? Isso aqui é para tu aprender a não fazer mais isso. Aprendeu? Aprendeu não. Mas serve para quê? Segundo teu pai e tua mãe, para tu aprender, para tu evitar fazer isso novamente. Então, a função da pena para Giovanni Carmignani simplesmente seria evitar delitos futuros. Eu vou punir, porque eu punindo esse infeliz, pode ser que ele não queira mais cometer este danado desse crime. Beleza? Seria basicamente isso. Senhores, na próxima aula a gente dá continuidade às escolas criminológicas, tratando de quê? Das escolas criminológicas, agora da positivista. Falei da clássica, escola clássica, agora vou trazer a escola positivista, que é o nascimento, por assim dizer, da nossa criminologia. Tem muita coisa importante, então eu vou separar um bloco especialmente para essa parte da escola positivista, beleza? Te espero no próximo bloco. Pega um cafezinho aí, uma água, joga no rosto, tá com sono, fica em pé. Eu quero que tu assista a aula, aprenda a acertar questões e gabaritar. Tamo junto. Valeu. É nóis.